Olá pessoal, tudo bem? Olha, aqui duas perguntinhas muito boas. A Cirlei mandou para nós: tenho 60 anos, não tenho tanto tempo assim. Ora, nunca se sabe. Mas acho interessante o pré-26. Já tenho um valor nesse título, vou resgatar a Previdência para investir no pré-24 e no IPCA 26. O que você acha? Olha, eu acho bom, viu? Eu acho bom investir no tesouro, certo? Os fundos de previdência em geral têm uma rentabilidade pífia, uma média assim frustrante, certo? De rentabilidade, então acho que esse movimento é perfeito. Quanto à escolha dos prés, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque nós vimos dois prés aí que foram bastante prejudicados pela última alta da inflação de 2020, segundo semestre de 2020 para cá. O pré-22 e o pré-23, dependendo da taxa, né, principalmente ali quem comprou a 5 e poucos por cento, uh, às vezes até quase 6%, pode estar ficando no 0 a 0 com a inflação, se a inflação não baixar, justamente por causa do imposto de renda. Claro, as taxas desses prés hoje estão acima de 8%, pelo menos no dia que eu gravo o vídeo, mas se tiver muito abaixo no dia que o vídeo for ao ar, acho que vai ser muito pouco abaixo de 8%. Talvez o pré-24 esteja abaixo de 8%, mas o pré-26 ainda estará acima. 8% para a inflação prospectiva de hoje, 5, 5,5% no final do ano, gente, não é no somatório de 12 meses, é uma taxa que ainda é interessante, certo? Mas o que eu acho? Eu acho que tem que ter o antídoto numa proporção de preferência maior que nos prés. Então o IPCA 26, por exemplo, poderia aí facilmente ocupar 80% da carteira e 10% em cada um dos prés, certo? Só uma sugestão, um ponto de partida para você pensar. Mas eu acho que a ideia é interessante sim. E o Jair pergunta: excelentes explicações. Seria possível apresentar um vídeo com uma carteira ideal do Tesouro Direto para pessoas aposentadas com mais de 60 anos? Vamos a elas. Bom, gente, carteira ideal não existe, certo? Ou existe em bases individuais. A pessoa vai ter que decidir, vai ter que ver o que ela com o que ela se sente melhor, com o que ela pensa do investimento. O que eu vou dar aqui é uma série de sugestões e opiniões que são ponto de partida para seus estudos, suas análises, certo? Não são de forma alguma recomendação formal de investimento. Mas a carteira ideal que eu penso ser para uma pessoa aposentada é 100% nesse título aí. É uma das raras ocasiões em que eu sugiro um título só, certo? Eu fiz até um vídeo um tempo atrás criticando muito assim o investimento num único título e no aporte único, porque é o mais arriscado, certo? Principalmente se você fizer esse investimento num tesouro IPCA principal. Quer dizer, você compra tudo numa hora só, um título só, numa taxa só, certo? Isso é o pior dos cenários, porque se a taxa sobe, não tem o que fazer, tá? Agora, por exemplo, num papel que paga juros como IPCA 2030 para uma pessoa que está aposentada, que o ideal mesmo é usufruir dos rendimentos, sem se preocupar que o principal não vai perder para a inflação. O principal vai ter uma correção para a inflação, certo? Esse principal é o VNA, que corresponde hoje em dia a 80% do preço do papel, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então é o papel ideal para isso, para ter segurança e para quando vencer o título, você ter uma quantia bacana de dinheiro para comprar outro tesouro IPCA semelhante, de prazo semelhante, certo? Na minha opinião, é o título ideal para quem está aposentado. É aquele título assim, ó, que quando você chegou na aposentadoria, vai converter as economias para ativos que dão fluxo de caixa. Eu acho que esse papel é um dos principais que a pessoa poderia ter, se não o principal, certo? E como eu disse, é uma situação que é uma das poucas exceções que eu acho que a pessoa pode fazer um investimento num papel só.
Claro, eu sempre gosto de pegar taxas diferentes ao longo do tempo, porque isso dá uma dinâmica na tua carteira e tu não é pego no contratempo se a taxa eventualmente subir, porque aí você vai comprar um pouquinho mais, certo? E aí você vai ter uma taxa média, você vai ter ali 10 anos para usufruir dos cupons semestrais e o seu principal vai ficar corrigido pela inflação, certo? Não vai ter nenhuma surpresa desagradável no meio do caminho, mesmo que a inflação aumente, certo? E a gente sabe que quando a inflação aumenta para valer, o cupom também aumenta para valer os juros básicos da economia. Então, todos os governos, sejam da linha A, B, C, D, E, eles sempre vão tentar fazer o máximo de esforço para controlar a inflação. Então, é um papel assim super, super seguro, certo? É o meu preferido para essa situação. Vamos ver outras opções, porque nem todo mundo pensa do mesmo jeito, não é verdade? Muitas pessoas com 60 anos gostam de continuar acompanhando o mercado, continuar investindo e continuar ativos, continuar fazendo escolhas, acompanhando carteiras. Essa seria uma opção interessante. Meio a meio, metade no IPCA 30, metade no IPCA 26. O IPCA 26 vai acumulando o juro composto e deixando o seu principal mais gordinho, postergando o imposto de renda só para o vencimento. E lá em 2026, provavelmente você vai ter um leque de opções, certo? Provavelmente não poderá reinvestir no IPCA 30, mas vai ter um leque de opções, eu tenho certeza. E aí vai dar muita oportunidade. É uma carteira já para quem gosta de acompanhar o mercado, para quem vai, porque esse 26 até o vencimento ele não vai te pagar nenhuma renda, não dá para usufruir nada. Mas é um desenho bastante interessante também. Outro desenho interessante é essa aqui. Você coloca ali 10% no pré-24, idealmente com taxas aí próximas de 8% ou mais. Se ficar um pouquinho menos também não é o fim do mundo, mas o ideal é próximas a 8%. Por quê? Porque a gente precisa de segurança para a inflação. A inflação é um dragão que ninguém quer de volta, não é mesmo, pessoal? E aí pode ser intercambiável isso aqui. Pode ser o IPCA 30 com 40% e o IPCA 26 com 50%, certo? Ou 45, 45, certo? E o restante da carteira com esses dois IPCAs. De novo, é uma carteira assim, com um pouquinho mais de pimenta que a anterior, um pouquinho mais de risco, porque aqui a gente tem 10% alocados no risco da inflação, certo? E a gente está acreditando que essa taxa próxima de 8% vai ser boa até 1º de julho de 24. Então, é uma carteira aí para a turminha aí dos 60 que vai acompanhar o mercado, que gosta de fazer operação, que de repente vai fazer uma marcação a mercado no pré-24, nunca se sabe, certo? Então, não estou dizendo que vai acontecer o que eu estou recomendando isso, mas pode acontecer. E aí a pessoa está ali acompanhando e tal, de repente faz uma marcação a mercado e aí compra mais IPCA com juros, é uma possibilidade. Então aqui, com 3 papéis, já dá mais margem para operações futuras, que a gente não sabe. Temos que ver o comportamento das taxas e da inflação, claro. Já essa carteira aqui é a carteira assim, ó, para quem quer um salzinho a mais, mas quer ter a maioria dela correndo em renda, certo? Gerando renda. Eu acho que um percentual maior do que pré-fixado, isso aí é minha opinião, tá? Meu gosto pessoal, é um pouco arriscado demais. Principalmente porque a gente está falando de pessoas que querem ter renda. Então 90% em IPCA 30 e 10% nesses dois prés. Acho muito interessante essa carteira. Algum prêmio se a inflação, por exemplo, hoje em dia IPCA mais 4, que é a taxa do 30, e você conseguir ter uma inflação controlada aí na casa dos 3%, você teria 7% no IPCA, e aí a taxa de 8% nesses prés aqui vai ficar muito boa, porque se a inflação um dia voltar para casa dos 3%, a taxa desses prés fixados derrete, pessoal. Então, tem mais uma coisinha aí para brincar no futuro, certo? Ou uma pessoa, mesmo aposentada, mesmo com 60 anos, não gosta dos tesouros especiais com juros, não quer, ok, tudo bem. Pode fazer
esse mesmo desenho colocando o IPCA 26 no lugar do IPCA 30. E aí, de repente, ela vai fazer esse movimento de comprar uma carteira só com Tesouro IPCA pagador de juros mais adiante. Não tem problema, certo? Não tem problema. Como eu disse, em 2026 poderá haver assim um leque de opções que a pessoa poderá usar. Bom, pessoal, até o momento eu não falei do Tesouro Selic, por razões óbvias, né? Porque ele está pagando menos que a inflação. Porque eu não acredito nele como investimento ainda em 2021. Mas eu desenhei aqui um modelo com o Selic, certo? Para prestigiar aqueles ouvintes que gostam do Selic. Só com a seguinte ressalva: eu posso montar uma coisa dessas para mim no futuro? Até posso, desde que o Tesouro Selic esteja no mínimo a 6% e a inflação esteja girando ali na casa dos 4%. Por quê? Porque aí eu vou ter um pouquinho de rentabilidade real, certo? Não vou perder para a inflação, certo? E aí um desenho poderia ser esse, 20% nele, desde que com uma taxa acima da inflação, no mínimo, né? Porque ainda tem imposto de renda. Por exemplo, meio a meio do restante da carteira no IPCA 26 e no 30 e 5% em cada um dos prés, certo? Acho bem interessante esse desenho quando o Tesouro Selic atingir este nível, certo? Que é uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, não sabe se não vai parar em 5, 5,5 e quando que vai acontecer, certo? Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Bom, pessoal, foram 6 ideias, 6 pontos de partida para a gente ver carteiras para as pessoas aí com mais de 60 anos que querem começar agora ou querem dar uma repensada na sua carteira no Tesouro Direto. Acho que essas sugestões são bem válidas, certo? Lembrando que você deve fazer os seus estudos, as suas ponderações e tomar as suas decisões. Ok, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.